Então vamos lá? Precisamos acabar com a escala 6 por 1? Vamos lá, o ministro do Trabalho A lá gente nos passa 3 por Irmãos essas Podcast. dificuldades. Ô, ministro, a primeira vez que o senhor foi ministro do Trabalho, um dos marcos foi a valorização do salário mínimo, né? O senhor conseguiu valorizar ele 14% na época, né? Foi um grande aumento. O senhor já pensou que dessa vez, e tem que fazer algo logo, né? Porque 2026 está aí. O senhor pode ser responsável pelo fim da escala 6 por 1? Imagina isso no seu nome. O senhor foi um ministro que acabou com a escala 6 por 1. Isso é uma parceria importante com o Congresso Nacional, né? Você tem uma jornada máxima no Brasil funcionando de 44 horas semanais e tem a escala 6 por 1, que é bastante cruel, em especial para as mulheres. Então, esse é um processo importante de movimento que a gente estimula as centrais, os sindicatos a continuar apoiando, brigando, se mobilizando, discutindo com os partidos de esquerda no parlamento, mas em busca de trazer também o centro. E vejo que a economia brasileira tem toda a condição de suportar uma redução da jornada máxima no Brasil, hoje 44, é plenamente possível ir para a jornada máxima de 40 horas, e nesse processo uma transição para acabar com 6 por 1. Então é um processo importante. De minha parte, tenho dito para os sindicatos, para os parlamentares que vêm aqui, disse isso para a Érica Hilton, disse isso para o Reginaldo Lopes, que também tem uma emenda antes, inclusive, da Érica, de redução da jornada e o fim dos 6 por 1. Então esse é um processo que eu espero que a economia brasileira, o empresariado brasileiro, os sindicatos, tenham bastante maturidade para a gente poder avançar e virar páginas importantes aí de conquista para os trabalhadores e melhorar as condições. Mas o senhor Uma defende... jornada estressante gera doença, especialmente psíquica. Sim. Então é importante a gente discutir bastante esse processo. Mas o senhor defende a 40 horas semanais ou a gente passar para 36 horas semanais, igual já está fazendo em alguns países da Europa? Eu acho que a economia brasileira, jogar toda a economia para 36 horas semanais, ela não suportaria nesse momento. Precisa a gente trabalhar com cautela para, como diz o presidente, previsibilidade. As pessoas continuam achando e passando para os outros essa ideia de que a economia ela é igual à gravidade. Ela está aí e a sua vida tem que se adaptar à gravidade, né? E não o contrário. Como se as pessoas demandassem coisas e a economia que vai dar as respostas para as demandas do povo, para a demanda da sociedade, né? É por isso que aquele exemplo que dão da escravidão, esse papo de não acabar com a escala 6 por 1 porque a economia vai quebrar, é o mesmo papo da escravidão. Ah, Tamir, não tem comparação trabalhar 6 por 1 com escravidão. Realmente não tem. É que as pessoas... É que se vai no limite do argumento para que as pessoas vejam um contraste, para que as pessoas entendam o que está sendo dito. Tá? Quando o Brasil... Por que é no extremo? Quando o Brasil era escravista, né? A economia brasileira também dependia do escravismo, né? Para produção, para se sustentar, coisa do tipo. Dependia da mão de obra escrava. Então, por isso, fala, ó, se abolir a escravidão agora, a economia não vai aguentar. O que quer dizer isso? Que a economia se sobrepunha à questão social, da sociedade ali, dos escravos, né? Mas isso não funciona, isso é exatamente o contrário, gente. A sociedade tem as suas demandas e a economia que vai responder com as demandas da sociedade. Ora as bolas. Então, se a sociedade entende que não pode mais ter escravos, se dê um jeito na economia. Entendeu? Vamos fazer abolição e vamos se dar um jeito na economia. É porque é assim que funciona, porque a economia vai dar um jeito para isso. Vou pegar um outro exemplo, a pandemia. Uma questão de saúde pública, todo mundo, ó, se sair de casa vai morrer, vai passar o vírus, vai todo mundo morrer. Então tem uma questão social, não podemos sair de casa. Tem uma questão social, logo a economia começou a dar... Ninguém sai de casa e a economia começou a dar as respostas para aquela demanda social. Entendeu? Então na pandemia, muitos negócios ficaram inviáveis. Muitos quebraram, mas muitos surgiram. Não aconteceu isso? Muitos surgiram, muitos foram impulsionados, né? Porque era a economia se movimentando para atender agora à realidade da sociedade. E a mesma coisa tem que ser agora. Se a sociedade brasileira, de uma forma geral, não demanda o fim da escala 6 por 1,
Não tem que vir esse papo que a economia não aguenta, isso nem é conversa. A economia, você, como ministro, você tem que procurar os meios para movimentar a economia para se adaptar à nova realidade da sociedade brasileira. E não o contrário, justificar que a economia não vai aguentar. Então, por isso, a escala 6x1 vai se manter ou coisa do tipo. Sabe, isso é bizarro, gente. Isso é bizarro, cara. Ela tem que dar previsibilidade para dar sustentabilidade. Mas ela suportaria imediatamente para 40 horas semanais e gradativamente trabalhando para chegar lá na frente a 36 horas semanais. Algum momento é possível. Algum segmento da economia é plenamente possível. Esses dias eu via um empresário que tem uma empresa de tecnologia dizendo que ele implantou, né, 36 horas semanais na empresa dele e está muito feliz. Os trabalhadores, ao ter uma jornada menor, aumentou a sua produtividade, aumentou a sua satisfação e sem redução de salário, porque sempre quando fala de redução de jornada, é sem redução de salário, Sim. não vale falar de redução de jornada de salário, que aí não é uma redução. Então, esse empresário dizia, olha, no meu segmento funcionou bem, estimulo que os meus concorrentes também o façam, tal. Isso é a mesma coisa do Bolsonaro. Gente, com devida proporção, tá, gente? Eu tô falando assim, conceitualmente, é o mesmo papo do Bolsonaro na pandemia. A economia vai quebrar se todo mundo ficar dentro de casa. É o mesmo papo. Mesmo papo. É claro que, só pra deixar os pingos nos is, tá? Quando o Bolsonaro fazia aquela irresponsabilidade, ele tava literalmente colocando a vida dos outros em risco, né? Falando, vá, morra e a economia não pode parar. E o ministro, o Marinho, tá falando assim, não, trabalha e se esfole 6x1, coisa e tal, mas a economia não pode parar, tá bom? Então são coisas que, né, não são comparáveis nesse quesito, né, de crueldade. Mas o conceito por trás disso é o mesmo. É o mesmo. Tipo assim, a economia, né? A economia não pode, né? A economia não pode, não sei o quê. Mas a qualidade de vida, e a saúde das pessoas, e a saúde mental, e a vida com a família, e as demandas da sociedade. Não, isso aí dá pra aguentar, né? Ruim desse jeito aí, né? Aí dá pra aguentar, né? Muito feliz aqui, aumentou minha produtividade, não diminuiu meu resultado. Então, esse é um debate que as empresas têm que olhar com muito interesse, e observar o seguinte, se nós estamos avançando tecnologicamente, né, é preciso, nessa evolução tecnológica, ser acompanhado de redução de hora física ao trabalhador. Nós não estamos... Esse avanço tecnológico é o X da questão. Esse avanço da dinâmica produtiva, esse ganho de escala promovido pelo avanço tecnológico, o Brasil, por causa dessas políticas, da qual o ministro Alberto Marinho, né, Luiz Marinho, desculpa, participa, não deixa o Brasil fazer esse progresso. Então a produtividade do Brasil está estagnada. Né? Ela está estagnada. E o povo está demandando. O povo está demandando. E a economia não consegue dar as respostas, porque existe uma estagnação. Né? E aí, de um lado, aparece essa galera do PT, representada aí pelo Luiz Marinho, para dar essas respostas que não fazem sentido nenhum. Né? Faz sentido nenhum. E por outro lado, aparece a galera direitola, né? Galera direitola com aquela mania que eu falo pra vocês, né? Galera do neoliberal, direitola, coisa e tal, que é aquele negócio, né? Vocês saem de casa pra resolver um problema e volta com 2. Né? A solução maluca dos caras, o teto tá baixando, né? A gente fala, pessoal, vamos fazer o teto parar de baixar aqui, vamos fazer o teto começar a subir de volta. A solução dos caras é cavar um buraco. Meu amigo, cavar um buraco, o teto vai continuar baixando, daqui a pouco vai esmagar nós lá dentro do buraco. Não é melhor a gente dar um jeito no teto primeiro, resolver o problema do teto, em vez de cavar? Aí fica, não, tem que ser cavar, tá muito caro. Aí começa aquela conversa, tá muito caro. Aí é CLT, aí é custo do peirá, imposto do trabalhador. O trabalhador custa muito caro, imposto. Então, amiga, é o teto que tá baixando, não tem nada a ver com o chão, não. Não tem nada a ver com o chão onde o trabalhador tá, não. É o teto seu lá que tá baixando. Vamos resolver o problema do teto, caramba. Para sobrar mais tempo. Não, mas é verdade, gente. Vou explicar de novo essa metáfora do teto. O que é o teto? É a produtividade do país, né? O ganho de produtividade, a dinâmica da qual o trabalhador brasileiro está inserido. Produtividade. Se tem muita produtividade, você consegue ganho de escala absurdo e você consegue remunerar muito o capital empregado naquilo, você consegue pagar ótimos salários, você consegue ter muito lucro, né? Girar muito dinheiro por causa do dinamismo naquele negócio, e esse dinheiro começa a transbordar, né? O que eu quero dizer com transbordar? Então, se, por exemplo, você vai
Vai lá aqui na Faria Lima, em São Paulo. Você vai na Faria Lima, em São Paulo, onde tem aquelas empresas hiper mega produtivas, né? Pelo menos ali, né? Ou do setor financeiro, que é muito bem remunerado, ou realmente nos setores que tem ali de ganho de escalas absurdas e tal. Aí lá, mano, tem aqueles trabalhadores que são bem remunerados, ganham bem. Aí vamos pegar um exemplo mais chulo que tem, sei lá, mais simples. O VR dos caras é 50 conto por dia, o Vale Refeição. Então, todo dia eles almoçam naqueles restaurantes, aquelas padarias que tem tudo em volta. Vai lá ver se o dono da padaria que tá lá na Faria Lima, se ele tem problema em pagar o salário registrar, pagar o salário digno pros funcionários dele. Não tem. Entendeu? Porque o que circula ali, o tanto de dinheiro que circula ali, ele tá com um volume tão alto que ele consegue fazer toda a cadeia produtiva, ele consegue cobrar um preço interessante no prato, consegue remunerar bem os trabalhadores, consegue registrar com os direitos públicos e tal, com os direitos trabalhistas, tudo. Consegue fazer tudo direitinho, porque tá girando ali. Então tem um problema no teto. Nem todo problema, nem a maioria dos lugares do Brasil não tem essa produtividade que tem ali na Faria Lima. Então é o teto que tá diminuindo. Gente, estamos perdendo dinamismo, não estamos conseguindo fazer empresas que brigam por um lugar, coisa e tal. O teto tá diminuindo. Vamos brigar por isso aí, avançar tecnologicamente, subir, ganhar ganhos de escala, produtividade. Vamos subir o teto. Aí o petista, né? O petista ele me aparece com essas justificativas. Sempre é culpa de alguém, nunca é com eles. Aí é o ambúdimo de simbismo, né? Eles fazem a crítica a eles mesmos, eles que estão contribuindo pro teto cair, mas eles não mexem naquilo, fascismo, aquela conversa de maluco. E do outro lado, aí aparece o liberal, né, que tem muito direito trabalhista. Ou seja, ele quer mexer no chão. Ele quer mexer no patamar de seguridade, no patamar que o trabalhador tá. O trabalhador é muito caro, vamos mexer no custo, vamos mexer no chão. O diabo do céu, mas que você tá querendo mexer no chão? Pra que você tá querendo destruir o chão? Pra que você tá querendo morar no buraco, caralho? Pra que você tá querendo cavar e colocar a gente no buraco? É o teto que tá descendo, desgraça. Vamos resolver o problema do teto? Sabe, vamos resolver o problema do teto lá, vamos resolver como é que a gente consegue ficar num lugar maior, como é que a gente consegue ser mais produtivo, o que tá acontecendo que a gente tá perdendo competitividade, o que tá acontecendo que o mercado chinês tá tomando conta de tudo, o que tá acontecendo com isso aqui, gente? Por que a nossa Hering não consegue competir com a Shen? Vamos lá, vamos mexer no teto aqui, não, e tá lá o liberal querendo arrumar e cavar um buraco pra nós, mas filho, você quer mudar no buraco pra quê? Agora que a gente arrumou uma casa bonitinha, com piso, um pisinho de madeira, tem até um tapetinho aqui ó, pra aquecer. O tapete é muito caro. Ô desgraça! Sabe, ô desgraça! Tempo para ele se qualificar, se capacitar para atividade cultural, atividade do lazer com a família. Isso gera um bem-estar social, portanto, ele vai dar uma produtividade seguramente maior para quem está ali pagando. Ô ministro, mas o senhor mesmo falou, aumentou a produtividade. Então, se aumenta a produtividade, não faz muito sentido impactar na economia. Eu acredito que se aumenta a produtividade, vai ser melhor para todos os setores que adotarem 36 horas semanais. Não em todas, né? Vai aumentar a produtividade, Martinho. Mas não em todas, né, Cabeleiro? Não é todas. Gradativamente. Assim, né? Eu sei, mas isso não é linear. Não. Isso não dá de forma linear todo o segmento da economia. Eu digo que eu não suportaria fazer de uma tacada só. Pula de 44 para 36, é um gap grande. Uhum. Ela pula de 44 para 40 e gradativamente para chegar a 36. Você vai trabalhando o processo de evolução tecnológica e vai trabalhando o processo de ganho de produtividade. Ele não se dá numa pancada só. É isso que eu acho que nós temos só ter bom senso em relação a isso para a gente não... Você tem que ter uma adaptação até do colaborador, porque ele também tem que se adaptar, uma mão de obra especializada para... Vamos pensar, se tiver essa mecanização, essa evolução, a participação do funcionário continua sendo fundamental, mas ele tem que ter uma lapidada, ele tem que ter um upgrade no conhecimento dele para operar tudo que vai ser preciso, né? Então não é só mudar a jornada, você tem que mudar toda a cadeia de trabalho ali dentro. Ô ministro. Robertinho tá passando pano pro Marinho. Marinho tá perdendo esse assunto, né, gente? Deu pra perceber, né? Marinho tá como todo mundo já tava evidente com isso e tal, o ministro é contra isso, né? O ministro é contra, né? Tô totalmente perdido, não tem um pensamento sofisticado sobre isso. A pauta já tá rodando aí já quase um ano, não parou, não se debruçou sobre isso. Aliás, eu tenho até minhas dúvidas. O que esse ministro do Trabalho faz, né, cara? Pra quem já teve o Jango no ministro do Trabalho, vai ter o Marinho agora, é só por Deus, né, cara? Nem lá no começo do governo Lula, quem lembra disso? Teve uma reunião com os motoristas de aplicativo, né? Que iam falar sobre regulamentar, coisa e tal. Até hoje, nada. Não saiu uma inovação
institucional, não saiu um pensamento sofisticado sobre isso, uma solução, nada. Já estamos em 2025, isso aí começou lá no início de 2023. Aquela conversa de maluco, agora aí tá aí, negócio 6 por 1 tá rodando já faz um ano, todo mundo já teve tempo pra parar, pra estudar, pra ver onde que vai afetar, onde que não vai, o que pode ser feito, coisa e tal. Só o ministro que tá perdido aí, conversando senso comum. Oh, meu Deus do céu. Quando o senhor era líder sindical, o senhor chegou a mobilizar a classe operária? Já mobilizou os trabalhadores? E, ministro, imagina... Algumas boas vezes. Olha o poder que o senhor tem nas mãos. Então, quando era líder sindical, o senhor mobilizou a classe operária. Imagina agora que o senhor é ministro do trabalho no Brasil. O senhor pode hoje mobilizar a classe operária do país inteiro e conseguir todas as conquistas. Vamos parar todos os caminhões. O senhor tem esse poder na sua mão. Vamos parar os caminhões todo do país, eu acho. Já fizeram isso uma vez, hein? Aí eu não posso substituir as lideranças sindicais. Eu brinco com eles, falo assim, vamos juntos, conto com o meu apoio, mas eles têm que fazer a parte deles. Ministro, parte dos produtos aqui no Brasil, eles ficaram mais caros, né? Durante aí, pelo menos um período aí, alguns meses atrás. E existe uma expectativa, eu vi isso, o pessoal circulando na internet, inclusive a nossa audiência lá do Geopolítica hoje pediu para perguntar para o senhor acredita que é possível baratear algumas coisas aqui no Brasil, a carne talvez, o café, alguns produtos que a gente vende para fora, será que a gente não consegue redistribuir no mercado aqui interno? Porque o Brasil, o senhor disse, né, tá procurando novos parceiros. Mas será que a gente não consegue absorver aqui e os preços caírem um pouco em alguns setores aí? Antes de ele responder, vou responder a pergunta ali. Tamir, a forma mais fácil seria diminuir a carga tributária do empregador. Gente, eu já falei com você, já falei pra vocês. Vocês têm que parar com essa mania de sair de casa para resolver um problema e voltar com 2 problemas. O problema do Brasil se chama dinâmica de produção. É esse o problema. Eu vou fazer um exercício muito simples com você agora aqui, ô Lion. Um exercício muito simples. Vamos pegar empresas que são produtivas, que têm uma produtividade alta. Vamos pensar em algumas aqui, tá? Boticário, Grupo Boticário, tá? Aquela Neoquímica, Grupo Neoquímica. Beleza? Que faz fármacos. Vamos pensar em mais algum. Petrobras. Tá? Qual outra que é produtiva aí? Vamos pensar em outra. Embraer. Vamos pensar assim nessas Embraer, ó, Embraer da vida. Vamos pensar nas estrangeiras que estão aqui dentro também. Toyota. Tá? Que mais? Vamos pensando aí. VEG. Mali Metal Leve. Vamos pensar nessas empresas assim, ó. E vai pensando aí. BTG Pactual. Tá? Vamos ver. Você acha que essas empresas... Eu citei aqui 9, né? Vamos completar... 9 não, citei 8. Vamos citar mais 2 aqui. Produtiva. Tem uma aqui no... Caraca, tem uma aqui no... Steel. Empilhadeira. Steel. Vale do Rio Doce. Obrigado, Shorts. Aí, ó. Vamos pegar. Pegamos 10 aqui. E poderíamos ficar listando aqui um monte. Tá? General Motors. Boa. Pegamos 10 aqui. Você acha que essas empresas, essas 10 que eu falei aqui, vocês acham que essa empresa tem problema para pagar folha de salário? Folha salarial. Pagar os encargos trabalhistas, dar todos os direitos, pagar os salários dignos. Entendeu? Vocês acham que essas empresas têm problema? Marco Polo, obrigado, Sara. Você acha que essas empresas têm problema? Meu Deus do céu, o trabalhador tá muito caro aqui. Ah, meu Deus do céu, vou cortar? Não tem, meu amigo. Não tem. Quem tem problema para cumprir que o custo do trabalhador são empresas que têm uma baixa dinâmica produtiva e estão cercados num ambiente com baixa capacidade produtiva. Você entendeu? Nós queremos um país que caminhe cada vez mais para essas empresas altamente produtivas, que avance nesse sentido. Esse é o problema, que vai aumentando o dinamismo. Não tem. Claro que tem. Não tem nada, gente. Não tem nada. Não tem, não. A Boticário não tem problema nenhum de pagar funcionário. Não tem, não. O funcionário da VEG não tem problema nenhum para pagar ótimos salários com todos os encargos. Não tem problema nenhum. Vocês estão na ilusão. Não tem problema com isso, não. Muito pelo contrário. A minha esposa trabalha no setor de beleza aí, né? Que é concorrente da Boticário e tal, não sei o quê. Leva 2, 3 vezes no ano pra ficar dando rolê em resort por aí. Paga salário 2, 3 vezes maior que o mercado. Tem VR de qualidade, tem VA de qualidade, tem participação nos lucros, tudo tranquilo. Os caras lá já tem um monte de... O Ilaese mesmo lá, o Gustavo Machado faz estudo lá dessas empresas
produtivas no Brasil, coisa e tal. O cara se paga o salário dele em 45 minutos de trabalho por dia. 45 minutos, tá? 45 minutos. Um funcionário da Boticário paga o salário dele do dia ali com 45 minutos de trabalho. Já pagou. Passou dali, é só a remuneração do capital. Sabe? Tem bônus, tem férias coletivas, tem férias 20 dias, leva os caras pra passear, é presente pra caralho, é tudo assim. Empresa empresa produtiva, com alta complexidade produtiva, com uma cadeia representativa, que engloba várias coisas, que é muito produtiva, ela não tem problema com isso. Quem tem problema com isso é o dono da mercearia, é o dono da padaria, é o dono da ótica, é o dono do... Como é que é? Que tem agora um monte na quebrada, é adega. Quem tem é isso. Aí nós estamos aqui, os desenvolvimentistas, os trabalhistas, aqui, gente... O problema no mercado brasileiro é porque a gente não consegue evoluir pra isso. Entendeu? E vocês, em vez de resolver isso, ajudar a resolver isso, vão cortar encargo trabalhista, cortar encargo... Para com essa porra, caralho. Para com essa porra, vocês não estão resolvendo o problema central do bagulho, que é o dinamismo da economia brasileira. Nós temos que brigar pelo dinamismo da economia brasileira. É o dinamismo da economia brasileira, tem que mudar o perfil do trabalho no Brasil, tem que mudar o perfil. Aí a Sara coloca lá, pergunta, isso inclui terceirizados? Óbvio que não, porque esses liberais que ficam aparecendo no bagulho, em vez de resolver o problema de arrumar o teto que tá descendo, fica querendo cavar, vão deixar terceirizar. Aí essas empresas que não tem problema com essa porra, começam a usar terceirizado pra escamar o trabalhador. Aí tem lá 10 trabalhadores, 3 conseguem trabalhar nessas empresas de alta produtividade, tá tudo legal. Os 7 estão numa dinâmica que não dá, não serve pra nós. Pro país que a gente quer, não serve esse tipo de dinâmica. Não serve. Aí o liberal, em vez de vir, gente, vamos pegar assim, vamos criar mais empresas com esse perfil de trabalho aqui, vamos ver o que tá acontecendo. Não, o liberal quer vir e mexer na porra que tá aqui tudo errado. Aí fala, caralho, liberal. Sabe, caralho, bicho, caralho. Vamos observar, a gente pede para o empresariado ter bastante responsabilidade. Todo o problema que vocês liberais mexe, vocês vão para resolver, vocês voltam, se aquele problema fica lá parado, e vocês voltam com outro problema. Todo problema que vocês vão para mexer, vocês fazem isso, cara. É bizarro. Responsabilidade nisso, evidente. Que se você... Tava igual ontem no grupo do Discord lá, né, mano? Ah, vou vender o correio, mas bicho, você quer mexer no correio pra quê? Um monte de coisa dando errado. Um monte de coisa cagada, coisa e tal. Pra que você quer sair da... Em vez de você arrumar as porra que tá cagado, você quer sair pra ir mexer no que tá certo, pra quê? Vamos imaginar o suco de laranja. Em vez de jogar o suco de laranja fora, vende mais barato no mercado. Olha lá, eu explico, o cara não entende, cara. O Red Burn aqui, ó, tira esses malditos encargos trabalhistas e eu posso aumentar o salário dos meus funcionários. Meu amigo... Se você tem... Desculpa, eu vou falar com sinceridade, Red Bunny. Fala com sinceridade. Se você tem problema pra pagar os seus funcionários... Sério, no fundo do coração, se você tem problema com isso, pagar os encargos e pagar os seus funcionários de forma digna, coisa do tipo, a sua empresa não é bem-vinda no país que eu quero. É simples. A sua empresa ou deve ser de baixa complexidade... deve estar inserido numa cadeia de baixíssima produtividade que você não consegue lucrar, você não consegue cobrar um valor que seja para remunerar o seu capital que você colocou ali e para você pagar dignamente seus trabalhadores. Não é bem-vinda a sua empresa num país que eu almejo, não é bem-vinda. Infelizmente, empresas como a sua hoje, elas movimentam o país, mas não é o país que eu quero. O que eu quero é que país que tenha empresas dinâmicas, com a tecnologia avançada, que consiga remunerar o seu capital de uma forma digna e remunerar os seus trabalhadores de forma digna. Se a sua empresa não consegue fazer isso, meu amigo, não é sobre você que estamos falando. Não é sobre você. Você é um retrato da tragédia. A sua empresa é um retrato da tragédia. É sério, mano. Não dá pra construir país com empresa que não consegue pagar dignamente seus funcionários. E os encargos dele, porque ninguém tá pedindo muito. Ninguém tá pedindo muito. Mano, você pagar um plano, ajudar no plano de aposentadoria da sociedade, um patrão, não é pedir muito. Não é pedir muito. Tá? Você pagar, mano, a parte da condução do seu funcionário não é pedir muito. Você pagar férias remuneradas do seu funcionário não é pedir muito. Você pagar um 13º salário não é pedir muito. Você pagar uma participação dos lucros não é pedir muito. Se sua empresa não consegue fazer isso, meu amigo,
No Brasil que a gente almeja, sua empresa não é bem-vinda. Caralho, mano. Isso vale para carne, vale para qualquer produto. Agora, se a gente olhar esse período de nervosismo que passamos, de aumento nos preços, ele se deu invariavelmente no começo do ano. E teve duas razões. Uma, a sazonalidade da produção agrícola, e outro, o câmbio. O câmbio, muitas vezes, acaba encarecendo. Toda vez que o dólar sobe em relação ao real, ele provoca a inflação. Toda vez que o dólar baixa em relação ao real, ele puxa a inflação para o eixo. Então, isso é um bom parâmetro para ser observado quando aumenta muito os preços. E pode observar que, muitas vezes, não tem nem muito a ver com os índices inflacionários da economia brasileira. Tem a ver com o câmbio, que acaba provocando mesmo. Vamos imaginar, o que o câmbio tem a ver com os produtos agrícolas? Fertilizante. A grande parte dos fertilizantes nossos são importados. Então, assim, entra o efeito do valor cambial. Né? E é bom lembrar que, quando a Dilma foi cassada, estava em produção no Brasil duas usinas de fertilizante para ir aumentando a produção nacional. Aqui em Uberaba, né? Aqui em Uberaba. A dependência de importação. Na nossa região aqui ia receber essa ia mudar a nossa realidade no país. No seu termo, foi lá e nós vamos retomar de novo todo o processo de produção do nosso fertilizante no Brasil. Nós precisamos tornar autossuficiente a produção de alguns produtos para controlar os nossos preços. Eles também desmontaram toda a cadeia de estoque regulador. Então, nós perdemos a capacidade de regular os preços. Nós vamos ter que, de novo, retomar um processo de investimento, de novo, de estocagem, para poder ter a regulação de preços. Porque a sazonalidade, ela acontece todo ano. E no começo do ano, ele tem um processo de combinação de fatores bastante problemático. É onde dá as enchentes, tá certo? A maioria das enchentes, é onde dá a área que desliza, deslizamento, e também é o momento que tem o preço do pagamento do IPTU, o pagamento do IPVA, o pagamento do material escolar das crianças, é onde tem uma combinação de fatores que o nosso humor piora, de maneira geral, da população. Sim. Então, nós precisamos de retomar todo o processo que já tivemos no passado, infelizmente, no Brasil, e foi destruído. Foi destruído pós-golpe da presidenta Dilma. Tudo que busca ministro do Lula, tudo que fala disso, eles começam a tacar a culpa no Bolsonaro, e começam a tacar nisso, e nada é eles que responsável por nada, né, cara? Não é os ministros responsáveis por nada. Foi esses anos nefastos da economia brasileira e que tirou toda a nossa condição, e nós vamos de novo ter que reconstruir muitas coisas que foram destruídas nesse período. Tá. Ô, ministro, eu tenho visto aí, e bem latente mesmo, a queda de braço dentro do próprio governo, por causa do IOF. Teve um estudo para que a gente entendesse o que era o impacto real disso nos trabalhadores, que geralmente quando a gente fala de qualquer novo imposto, taxa, quem acaba sendo sacrificado com maior crueldade é a base, que é bem o trabalhador. Esse IOF teve um estudo para entender o que ia impactar na vida dos trabalhadores aqui? Veja, tem a combinação de dois fatores aí. Você tem IOF que, de fato, ele não é recomendável para ser arrecadatório, mas é importante lembrar que o Congresso Nacional gerou despesa e segurou as receitas. Então, o IOF é para fechar a conta do orçamento. Mas fechando a conta do orçamento, implantando a isenção do imposto de renda até R$5.000. Ou seja, a grande camada de trabalhadores está totalmente protegida nesse processo. Então, o IOF vem para garantir que a gente dê conta de fazer a isenção do imposto de renda até R$5.000. Então, compensando, assim, em larga escala, a grande massa de trabalhadores. Então, precisa ter essa compreensão. E quem movimenta muito, evidentemente, que vai ser sacrificado com o IOF, mas e também com os 10% que nós queremos aumentar dos impostos para os 141 mil bilionários brasileiros. Então, isso é para equacionar um processo de equilíbrio para o conjunto da sociedade brasileira. Boa. Só porque ele falou dos bilionários aí, como que você vê, por exemplo, eu não vejo, agora a gente vai ter, né, no imposto de renda aí talvez até R$5.000, mas eu vejo grandes benefícios, né, perdões bilionários para grandes empresas, né? Não seria melhor redistribuir esses valores aí, receber isso e redistribuir isso como, vamos falar, benefícios para o médio empreendedor, para o pequeno, para o MEI, que a gente está vendo também uma pejotização enorme dentro do país, então muita gente está começando a trabalhar por conta. Incentivar essa galera aí, em vez de beneficiar um outro gigantesco do mercado? Não dá para cobrar isso aí junto com o governo, não? Opa, isso aí a gente não quer, não. Mas se você... É o que nós desejamos. Você tem observado os debates da desoneração de folha de pagamento. Nós tentamos acabar com a desoneração, o Congresso não permitiu. Então, nós também temos que chamar a responsabilidade
do povo trabalhador, do povo brasileiro. Se ele não quer isso, ele tem que observar quem ele votou na eleição passada e trocar o seu voto. Culpa é dos outros de novo, olha lá. Porque é isso que muitas vezes determina, não é somente a vontade do governo. Né? Nós tentamos tirar a desoneração, nós já tentamos, lá no governo Dilma, fazer a reforma tributária para cobrar dos de cima, e não passou. Não passou onde? No Congresso Nacional. Quem elege os deputados e senadores? Eu costumo brincar que não é Espírito Santo, são cidadãos e cidadãs brasileiros. É um governo que não pode fazer nada, né? É um governo de inúteis. Não pode fazer nada. Acho que elege. Ou mesmo aquele que fala assim, eu não sou responsável porque eu não votei em ninguém. É responsável sim, porque o seu voto poderia ter mudado essa relação. Com certeza. Então é o seguinte, cada cidadão e cidadã do nosso país tem que fazer uma análise, uma boa reflexão e um bom balanço de como ele tem participado do processo democrático do país. Se ele não vota, ele tem sido grande responsável por essa tragédia também. E se ele votou errado, ele tem que corrigir o seu voto. Então, pega lá, né, como tem votado cada deputado e deputada, cada senador e senadora no Congresso Nacional, no seu estado, da Assembleia Legislativa, na sua cidade, o vereador e vereadora, para observar, eu estou votando conforme eu penso e eu estou sendo levado a votar contra o meu interesse. Então, acho que esse é um bom debate que vocês poderiam estimular aí com as lideranças aí para debater esse assunto. Boa. Ô, ministro, eu sei que seu tempo tá corrido e antes da gente falar tchau pro senhor, eu queria fazer só 2 perguntas rapidinhas. Inclusive, uma tá vinculada a isso aí do Congresso Nacional. Né? Se a gente não conseguir emplacar o fim da escala 6x1 no Brasil, porque eu sei que, igual o senhor falou, depende do Congresso Nacional, o senhor seria a favor da gente colocar a escala 6x1 dentro do Congresso e dentro do Senado? Eu acho que ia ser legal, assim. Eu ia ficar satisfeito pra caramba. Fantástico. Já tem proposta já? Se eles trabalhassem 5 dias na semana, já estava. Tem discurso desse lado. Se não pode, o povo, vamos fazer aqui também. E agora tem gente que fala o seguinte: quanto mais eles trabalham, pior é para o povo. Também tem essa piada que se coloca. Vixe Maria, meu Deus. Quanto mais eles trabalham, não é bom. Né? O dia que não compare. Por isso que eu tô falando, é melhor Marinho, né? Não trabalhar muito não, que tá osso. Esse é bom, né? Eu acho que, assim, brincadeiras à parte, diz quando no recesso que eles não evita de fazer bobagem. Mas tudo muita gozação, muita brincadeira. Agora, de fato, assim, é preciso que a população cobre a responsabilidade do Congresso. Né? Assim, pensar a redução da jornada máxima é um bom caminho para acabar com a 6x1. Você tem muitas categorias que, quando implantou as 40 horas semanais, eliminou 6x1 e buscou fazer outras grades de horário. Né? Agora, chamar a atenção do empresariado, que não precisa ficar preocupado se acabar com a 6x1, a sua empresa vai ter prejuízo de horário de trabalho. É preciso ter consciência que tem atividade econômica, precisa funcionar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. E somente uma boa negociação coletiva dá conta de encontrar as grades de horários, respeitando não ter 6x1. É plenamente possível. Em convenção coletiva, né? É apoiando a reforma do Temer, né? Construir grades assim e respeitar o direito, especialmente da mulher, do jovem, que está rechaçando esse tipo de jornada de trabalho. Sensacional. E seguramente é possível ter preservação das atividades econômicas e respeitando o direito individual das pessoas. Ô, ministro, e a última, mandaram um superchat aqui, a Comissão dos Aprovados, a FT. Ministro, os aprovados 2024 agradecem seu empenho na convocação do cadastro de reserva da FT. Sabemos que o país pode ir além na proteção dos direitos trabalhistas. A sociedade precisa. O Brasil agradece. Convoca todos da FT. A FT são fiscais do trabalho, né? Existe um grupo para ser convocado? O senhor vai conseguir convocar esse grupo? Veja, só para explicar a todos os nossos internautas aí do que se passa. Nós fizemos o maior concurso dos agentes fiscais do trabalho da história do Brasil. 900 vagas. Aberto 900 vagas. Quando você abre 900 vagas, você chama 900 vagas. Então, nós estamos chamando 900 aprovados, já fizeram os cursos complementares, inclusive. Né? Em setembro, nós devemos estar internalizando todos eles para começar a trabalhar, reforçar a nossa fiscalização para o bem cumprimento por parte das empresas dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras. A partir daí, você abre um debate orçamentário para mais debate, ministro, terceiro ano de governo. E repondo, inclusive, o que já foi o Ministério do Trabalho no passado, a quantidade. Mas isso é preciso estar lá no orçamento, lá, que não é definição do Ministério do Trabalho. Se dependesse de mim, eu chamava 1.800 agora e não 900. Eles sabem disso toda vez que... Nada depende de você, é tudo dos outros. Oh, meu Deus do céu. Impossível, não é isso, cara? O grupo que me
me cerca nos lugares, tal. É tudo carta de boas intenções ou carta de transferência de responsabilidade para o governo anterior. Pergunta, eu falo, se dependesse de mim eu chamava 1.800, não é 900. Mas o que a lei orçamentária e a lei do concurso me autoriza a chamar 900 agora. Para o ano que vem, nós vamos buscar criar as condições de chamar mais gente. Mas isso não está dado. É isso que eles querem, essa resposta que eles estão pedindo e essa resposta dessa pergunta que ele endereçou a vocês para me fazer. Mas ainda isso não está dado. Evidentemente que isso é uma luta, eles estimulam que eles continuem falando com os parlamentares, né, com a ministra Esther, né, que da MGI, que é a titular para organizar esse processo, para que a gente crie condições do ano que vem chamar mais auditores para. Tá aí então, pessoal. Oh, meu Deus. Alguém mandou um superchat? O Henry falou: como eu faço pra dar minha parte no Discord, Tamir? Pode entrar no Discord, hein? Alguém perguntou. Tem alguém chamando a gente de burro.